Oi, seres humanos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yuri Meu nome é Felipe. e hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Léo. Seja Seja muito bem-vindo. bem-vindo, Léo. Fala, turma. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. E vamos bater papo, né? Bora. Vamos conversar aí. Eu recebi algumas informações aqui que você é advogado da União Leste Brasileira, gosta muito de adolescentes, desbravadores, tem toda uma carreira espiritual com a igreja. Você poderia contar um pouquinho? Tá, então, de fato, sirvo a igreja como um advogado, tá? Completando aí um pouco mais de uma década servindo a igreja na função. É um desafio, são diversas responsabilidades. Hoje estou responsável em coordenar uma equipe. Essa equipe tem 7 advogados e nós estamos espalhados aí na Bahia e Sergipe. Mas o escritório ele é maior do que isso. O escritório da igreja está presente em todo o Brasil e em 8 países sul-americanos. E todos no sentido de defender a igreja, mas principalmente levar o evangelho para abreviar a volta de Jesus. Amém. Nossa. Todos os adolescentes aqui têm sonhos de profissões no futuro, tal, sonhos para fazer faculdade. Eu queria saber de você como que você quis fazer direito e quando que você decidiu, como foi essa trajetória aí? Eu nunca quis fazer direito. Essa é a verdade. Eu nunca imaginei fazer direito. Eu queria ser militar, eu queria seguir carreira militar. Aos 17 anos, compareci na 2ª Distrito Naval e me apresentei, mas a família tinha outros planos, né? Entenderam que para minha idade, para o momento, não era o ideal. Mas como eu queria tanto ser militar, aí eu fiz odontologia, porque é um curso da área de saúde, imaginando que ao formar eu iria voltar e me apresentar às Forças Armadas para ser um dentista da Marinha, por Sim. exemplo. Esse era O plano inicial. esse plano ali na adolescência. Antes da adolescência, ali na fase da infância, eu queria fazer oceanografia, porque eu mergulho. E aí a ideia achava que a oceanografia era mergulhar e tal. E aí quando eu descobri que não era exatamente o meu Não era meu mergulho plano. recreativo, eu falei, não é minha praia. E aí foquei. Cheguei a fazer odontologia, cursei odontologia, não concluí, mas cheguei a cursar uma parte da graduação, até que eu vi que também não era a minha praia. E aí eu cheguei naquela fase de e agora eu vou fazer o quê? E conselhos, ouvi um conselho e diz assim, tente fazer direito, talvez dê certo. E aí eu lembro até hoje do primeiro dia de aula foi uma relação amorosa, porque me apaixonei logo. Se alguém não acredita em amor à primeira vista, eu tenho duas razões. Você é a prova viva disso. Duas razões. A primeira é minha esposa e a segunda é a graduação, porque eu sentei na carteira, assisti a aula e já me apaixonei pelo curso e graças a Deus tô bem. Mas em se tratando de graduação também, depois ainda fui fazer graduação em teologia. Uau. Né? Não cheguei a concluir, mas cursei grande parte e isso foi muito útil para o trabalho, o serviço na igreja. Com toda a sua história que você contou, eu fiquei pensando sobre o nosso tema desse episódio, que o nosso tema é Construa. E a nossa vida é um processo de construção, né? A gente sempre está desenvolvendo planos, Deus está sempre trabalhando no nosso ser. E a gente vai falar sobre Zorobabel. E ele estava vivendo os planos de Deus, né? E ele entendeu o plano de Deus para a vida dele. E também Zorobabel, ele guiou o povo, né, na construção do muro de Jerusalém. Então foi todo o processo. E tinha muitos inimigos que estavam tentando desviar ele do propósito, querendo atrapalhar a missão de Deus, mas Deus sempre estava lá direcionando o seu servo para que a obra se cumprisse, para que o plano dele se realizasse na vida do povo dele. Entendi. Olha, esse tema de construção, e aí eu vou até botar aqui entre um parênteses imaginário, botar ali um construção, né? Porque eu acho que a vida ela é escrita dessa forma, construir e reconstruir. Sim. É sempre um eterno aprendizado. São etapas. Né, são etapas que nós vamos acumulando
experiências e essas experiências vão construindo para nosso caráter, nossa visão de mundo. É claro que o contexto de Zorobabel ele tem um contexto muito específico, ele está diretamente ligado até um marco de profecia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela tem conexão direta aí dessa fase, desse momento bíblico de reconstrução de muro, de saída do povo. Mas assim, antes até da gente ir exatamente à atmosfera do tempo bíblico, eu costumo refletir no seguinte pensamento. Antes de Zorobabel ir receber o chamado, a responsabilidade que Deus confiou, e aí a um jovem, ele não era um idoso, é sempre bom destacar isso, né? Sim. Porque às vezes a gente lê e já acha que é um É idoso. aquele que tá com aquele cara de barba branca. Exato, senil, mas não, grandes passagens, existem grandes passagens bíblicas com homens já experimentados e vividos, mas também diversos no contexto de jovens. Sim, Né? Jeremias também é um Então, exemplo disso. Daniel, José, Davi, esse contexto da reconstrução do templo é um momento também de pessoas também ali na fase jovem da vida. Mas perceba que Deus não chegou aleatoriamente para Zorobabel e falou assim, vá lá construir um muro aí. Ele tinha um projeto. Já tinha um plano. Tem um plano. Na nossa vida, nós não construímos sem planejar. Pode ser que, ao acaso, algo até dê certo. Sim. Né? Existe possibilidades Pelos na nossa algoritmos vida. da vida. Esses algoritmos podem combinar ali de uma forma que dê certo, mas dentro de uma perspectiva razoável, para que este ato aleatório dê certo, a probabilidade cai ao extremo. Sim. Então, nós temos um Deus que é um Deus da lógica, é um Deus da razão, é um Deus que respeita as leis da natureza, é um Deus que tem uma sequência didática para nos ensinar. Então, ele não simplesmente, aleatoriamente, chamou Zorobabel, vai ali construir um muro. Primeiro, ele construiu em Zorobabel um senso de missão. Porque se ele não tivesse esse senso de missão, para ele ia ser só juntar ali algumas pedras, colocar uma argamassa da época e refazer uma obra É que só um muro. qualquer mestre em serviços gerais faria. Mas um muro sem propósito, sem uma essência, é um muro que causa divisão, que causa separação. Mas o muro que foi de reconstruir, ele não é um muro que distancia, mas foi um muro para agregar. Foi um muro para acolher, foi um muro para ressignificar e reconstruir. Por isso que eu fiz a analogia aqui do parêntese e o ré, porque foi uma reconstrução não só de paredes, mas de propósito, de essência, de percepção de vida. E isso para a juventude é muito importante. O jovem hoje ele precisa perguntar qual futuro eu preciso construir e qual a participação de Deus na minha vida, o meu aceitar do meu chamado, para que eu possa ser útil nessa grande construção dessa estrada para conduzir a minha vida e a vida do meu próximo e a vida de quem eu tiver contato para alcançar e conduzir até a Cristo. O que eu penso assim, não é só para dizer uma pessoa, Jesus te ama. Uhum. Tem um propósito maior nisso. Sim. Você vai dizer Jesus te ama porque você está remetendo Jesus na cruz. Você está falando sobre o processo de salvação. Porque a gente entende que quando você fala de Cristo, você está levando a salvação na vida daquela pessoa. Então, Deus tem sempre um propósito maior, um objetivo. Não é só, você foi chamado para cantar na igreja. Deus tem um propósito para isso. Através daquela canção, Ele quer tocar no coração de alguém para que essa pessoa possa se entregar a Deus. Então, Deus é um Deus de ordem. Deus, Ele tem uma visão maior. Por isso que Ele é onipresente, onipotente, onisciente. A gente vê que Deus, Ele cuida de cada detalhe. E o que nós precisamos fazer é só nos entregar a Ele, deixar que Ele nos use. E entender que Ele tem algo maior pra gente. E outro ponto que eu achei bem legal é que, além dele te escolher, Ele sempre vai estar com você. Sim, isso é fundamental. Ele não só te escolhe e fala, vai lá, faz seu trabalho. Não. Ele te escolhe e Ele vai estar sempre ali do seu lado. Porque tudo tem dificuldade. Tudo que você fizer na vida vai ter alguma dificuldade que você vai passar. Só que Deus, Ele é tão bom, nos ama tanto, que quando Ele te escolhe para fazer alguma coisa,
ele te escolhe, te capacita e te ajuda no processo. Ou seja, na construção do muro de sua vida, Deus escolheu, chamou você para ser advogado. Deus já tinha um plano na cabeça dele. Ele te capacitou para isso. Mas até hoje ele te ajuda. Sim, com Você já certeza. deve ter passado por muitas dificuldades. Sem dúvida. Mas Deus te capacitou e te ajudou. E Aham. até aqui ajuda e vai ajudar. E é isso que eu acho muito bom, o amor de Deus para É conosco. porque, imagina, legal. Zorobabel, né? Tá lá com o propósito, bora construir o muro. Uhum. Só que aí tá tendo os inimigos samaritanos, não. Você não vai conseguir o muro, não. Você não vai Pois é. conseguir. Imagine se ele pensasse, eu tô sozinho. Imagine. Uma pessoa contra milhares de gente que quer a minha Sim. destruição falar, oh, meu Deus, não sou capaz de vencer, não. Quem sou eu aqui para vencer todas essas coisas? Zorobabel, ele confiava, ele sabia que Deus ele estava com ele para o ajudar e fortalecer. E é isso que a gente precisa lembrar constantemente, que Deus está conosco, como o Yuri falou, e a gente tem que confiar plenamente no Senhor, ter isso como um firmamento, firmar a nossa fé em Cristo. Olha, isso é tão importante porque, assim, como você bem pontuou e você reiterou, todo chamado tem um propósito, mas ele não vem sem um desafio. Isso aí. Ele não vem sem um desafio. Sempre tem um desafio. E aí, veja que coisa interessante. O desafio vem, e se eu tiver um olhar raso para esse desafio, eu vou me auto-sabotar. Aí eu vou dizer, não tô preparado, eu não Tô com quero, preguiça. é difícil, não é assim, veja bem. Aí olha que coisa interessante, como você bem falou, além de Deus capacitar, quando os desafios chegaram para Zorobabel, os inimigos de Judá chegaram e ficaram falando, aquilo ali, eles pegaram aquele contexto e eles se animaram de tal forma que aquilo que era para vir como maldição acabou vindo como bênção. Uma bênção. Então, veja, o olhar positivo, aquela coisa que a própria Bíblia Sim. nos ensina, em tudo dai graça. Pode parecer até um pouco hipócrita, né? Assim, pô, mas eu tô na miséria, eu vou dar graça? Em tudo dai graça. Mas como é que é isso? Em tudo dai graça porque Cristo morreu por mim. O plano da salvação permanece. E aí nós temos diversos testemunhos de que, independente do que está ocorrendo, do que está passando, ainda que para os nossos olhos o final não seja de glamour, mas para os olhos de Deus, com certeza vai ter algo que recompensa. Porque a gente pensa sempre que viver o plano de Deus vai ser um mar de rosa. Exatamente. Mas não é isso. A gente tem que ter conscientemente na nossa mente que você vai viver o plano de Deus, filho, vai ter desafios. Sim. Mas é para você confiar em mim. No mundo tereis aflição, mas esteja confiando. Tem de bom ânimo. A gente tem que confiar que tem um Deus que já está lá na frente, vencendo as batalhas. Porque se fosse por nós mesmos, a gente não ia conseguir. E o mais difícil ele fez, né? Morreu na cruz. Morreu na cruz. Venceu o pecado, Exato. carregou todo aquele fardo. Então a gente só precisa confiar nele. Exato. Não é fácil. Não é fácil, realmente. Mas nós temos que pegar os testemunhos, a rede de apoio, e aí falando para jovens, veja, todas as oportunidades que eu tenho para falar para turma jovem, eu sempre faço o mesmo apelo. Se vocês são ligados pelos mesmos ideais, e nós temos os ideais, o jovem tem os ideais, o desbravador tem os ideais, os aventureiros têm os ideais, nós adventistas temos os nossos ideais. Se nós temos os ideais, nós temos que fazer uma rede de apoio. Nós temos que nos ajudar, porque a nossa ajuda está ligada diretamente com a nossa identidade e o nosso propósito. Se nós não precisássemos dessa interação e essa ajuda mútua, Deus não teria feito a humanidade, ele teria feito um indivíduo. E aí esse indivíduo ele se completaria. Ele iria conviver. Exatamente, ele ia conviver ali na natureza, com os outros animais, mas o equilíbrio da criação, a obra completa, ela vai desde o primeiro dia até o sétimo dia. Isso. Mas veja que tem uma didática, e nessa didática da criação, das coisas irem se harmonizando, o homem não estava só. O homem tinha sua adjuntora. Se eu tenho uma ideia de uma adjuntora, eu tenho a ideia do homem, da mulher, de Adão e de Eva, é porque é para viver em sociedade, um ajuda o outro. E assim é hoje. Nós não evoluímos para nos tornarmos autossuficientes. Eu preciso do meu semelhante,
e eu dependo exclusivamente de Deus, né? E isso é fundamental para nossa caminhada. E eu acho que Deus, ele nos ajuda por meio de outras pessoas. Uhum, Nós somos a igreja. uhum, Eu, você, todos nós somos a igreja. uhum. Mas por que é necessário que a gente esteja no local igreja, congregando com irmã? Eita, com irmãos. Os irmãos. É. Porque aquilo ali vai te fortalecer. Você vai ver fulaninho que passou por tal problema, passou por tal dificuldade que você tá passando, mas ele venceu. Aí você olha, que nem ele eu posso fazer. Eu posso fazer como ele. Eu posso vencer também, eu consigo. Sim. Então, é uma rede de apoio. Aham. Deus, ele não nem sempre vai chegar no seu ouvido e falar, nem sempre vai falar com você diretamente. Mas ele pode usar outras pessoas para falar. Ele pode usar outras histórias para falar com você. Sim. Então, estar com pessoas, viver com pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente é muito importante para fortalecer nossa fé. Tem uma coisa muito importante que muitas vezes nós jovens deixamos, sabe, de lado. A Aham. leitura bíblica. Por que eu digo Sim. isso? Tô com dificuldade aqui para viver os planos de Deus. Tá tendo muitos desafios, assim como Zorobabel. Aham. Quando a gente olha para a vida de Daniel, Uhum. o que Daniel fez quando ele estava em momento de dificuldade? Ele se consagrou a Deus. Aham. Ele buscou o auxílio de Deus, o direcionamento do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Nos momentos de diversidade, a gente não tem que buscar deixar tudo para trás. Vou desistir, pronto, não vou mais fazer. Não, a gente tem que se agarrar a Deus, a gente tem que pegar a Bíblia e ver Daniel, ele se consagrou a Deus. Então, se Daniel se consagra a Deus e Deus atuou, então eu vou tomar essa mesma atitude, porque confiando que Deus também vai atuar. Sim. Sem querer viajar muito. Eu falar viajar, vocês. Sim. Não tô falando uma linguagem ultrapassada, não, né? Não, tá não. Sem querer viajar muito, mas vamos tentar fazer aqui um paralelo. Isso não é um paralelo teológico. É somente para a gente continuar Sim. no bate-papo aqui. Mas vamos falar aqui de duas construções. Nós temos a primeira construção que a gente está conversando aqui, que é a construção do muro, né? Mas muito antes, teve uma outra construção, que é a Torre de Babel, Verdade. tá? A Torre de Babel chegou a ser erguida. Ela chegou a ser erguida. E ela subiu. Ela se ergueu de uma altura considerável. Mas quais são, botando esses dois contextos que, óbvio, como eu já falei, não é uma aplicação teológica, não é isso. É o seguinte, botando esses dois contextos, a construção do muro por Zorobabel e a construção da Torre de Babel, que está narrada muito antes, lá em Gênesis. Primeira grande diferença, a ordem de construção dos muros foi de Deus. A ideia de construção da Torre de Babel foi dos homens. Quando o plano vem de Deus, ele não é um plano fracassado. Os muros foram reconstruídos. E o plano se executou para o momento de Zorobabel. Ele conseguiu libertar o povo e reerguer a cidade. A Torre de Babel chegou um momento que eles não só tinham um propósito exitoso, porque a torre não chegou no seu objetivo final, mas perceba que eles tiveram ali uma intervenção e eles tiveram algo que é fundamental, uma dificuldade de comunicação. Porque foi ali que houve a mudança dos idiomas, Sim, né? foi. Claro que em Zorobabel todo mundo falava a mesma língua, mas aí eu quero fazer essa viagem aqui que eu quero ir. Teve o contexto na Torre de Babel da mudança do idioma, né? Cada um Que ficou aconteceu, falando sim. e aquilo dificultou e aí o propósito, bum. Mas se eu pegar e a minha lente e ajustar para um outro contexto e agora aplicar aqui conosco, sobre o ponto de vista, agora não o idioma, mas a linguagem, o propósito da linguagem, o meu discurso, o que que eu digo, o que que eu falo, o que é que eu prego, o que é que eu vivo. Se eu tenho hoje essa afinidade, esse alinhar de propósito sob o direcionamento de Deus, certamente nós iremos construir não só muro, mas pontes
e conduzir muitos a Cristo. Muitas pessoas E no nós Senhor. não vamos fracassar com o projeto da Torre de Babel. É muito interessante quando a gente percebe que viver os planos de Deus e Sim. não os planos dos homens é o que as pessoas querem que a gente viva. Porque o mundo tem uma posição, você tem que seguir isso, você tem que viver isso. Mas Isso. Deus tem outra coisa para nos oferecer. Uhum. Ele nos chama a ser diferente, né? Uhum. Tipo assim, viver o plano de Deus é sinal que isso vai ter sucesso, independentemente de quanto tempo demore, Sim. mas vai ter sucesso. Independente dos desafios, Deus vai realizar a sua obra independentemente. Até porque ele concede, né? Os materiais, quer sejam materiais físicos, materiais espirituais, bênçãos, Pessoas auxílio, também. pessoas, intervenção direta, anjos. Sobrenatural. Ele tá ao nosso lado, ele participa ativamente no fluxo da história conosco. Ele não é um Deus que nos fez e nos abandonou. Ele nos fez com propósito e ele participa dos nossos desafios. E isso que é algo que vale a pena destacar sobre Deus. Deus sabe a dificuldade de cada um. Com certeza. Deus não trata genericamente. Deus conhece o indivíduo. E o Salmo diz isso. Conhece desde quando ainda era informe. Né? E ele sabe exatamente o que a gente passa, o que a gente pensa, o que a gente vive. E o principal, ele não nos dá nenhum desafio que está além das nossas forças. Ele Com dá certeza. aquilo que ele sabe que vai nos capacitar para que tenhamos condições de exercer a vontade dele. E diante das nossas limitações humanas, vem o auxílio divino. E aí o auxílio divino, quando se encontra com o esforço humano, aí, meus amigos, as bênçãos e os milagres Vão sendo são derramadas. incontáveis. E na nossa vida aqui, né? Levando um pouquinho futuramente na história bíblica, né? O que Aham. Jesus diz: eu estarei com vocês até a consumação do século. Isso. Então, essa mensagem de que Deus está com a gente é do passado, mas também se Uhum. conscientiza em Cristo Jesus. Uhum. E quem Jesus envia para a Terra hoje? É o Espírito Santo, né? Aquele que Exato. conforta o nosso coração, aquele que nos aproxima de Deus. Então, a gente vê que Deus já pensou em todos os detalhes. Nós não estamos sozinhos. A história, a história que nós estamos vivendo, Deus está nela, né? E se Deus está nela, a gente pode ter certeza que a vitória virá. Amém. Amém. Sobre a questão do propósito, eu queria falar para os adolescentes que acham que não tem propósito na vida. Aham. Que nasceu, Deus me fez nascer, mas eu não Aham. tenho propósito. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo. Eu pensava também que eu não tinha. E aí Aham. eu descobri meu propósito. Aham. Desde pequeno, eu sempre fui muito, assim, empático com as pessoas. Aham. Teve uma vez que eu gravei um vídeo, que até hoje eu dou risada, que tava em um dia de chuva, muita chuva mesmo. Aham. E aí eu comecei a chorar. Uhum. E aí minha mãe me perguntou: filho, tá chorando por quê? Aí eu falei: porque os moradores de rua estão sem casa. E ela foi e gravou um vídeo pra eu falar com o prefeito. E aí eu chorando falei: ô prefeito, da casa. E isso desde criança. Só que um momento de minha adolescência eu perdi essa essência. Aham. Eu comecei a pensar mais no dinheiro, nas coisas do mundo, pensei mais em mim Uhum. do que nos outros. E aí, há um tempo atrás, eu parei para refletir sobre meus planos futuros. Se era Uhum. realmente isso que eu queria da minha vida. E aí, eu percebi que Deus, ele me deu um plano desde criança. Eu sempre gostei muito de ajudar pessoas. Esse é o plano que ele quer para minha vida. Se ele me fez nascer com essa empatia de conseguir, de querer ajudar os outros, isso é o que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer coisas para eu ganhar dinheiro. É claro que é necessário no mundo de hoje, mas eu não tenho que fazer coisas só para mim. Eu tenho que fazer coisas segundo os planos de Deus. E os planos de Deus em minha vida, eu creio que é para ajudar as outras pessoas. Uhum. Então, a partir do momento que você para refletir qual será o plano de Deus para minha vida, você vai ver que é nítido. É uma coisa que você fazia na infância, é uma coisa que você fazia na adolescência, é uma coisa que é tão comum que você perdeu. Mas sim, Deus tem um plano. E às vezes está tão nítido que você não vê. Então, Deus tinha um plano na vida de Zorobabel, a reconstrução da torre. E aí, quando o Zorobabel parou, caiu em si, ele percebeu, olha, esse é meu objetivo. Uhum. E foi e conseguiu. Então, é isso que eu tenho a falar para os adolescentes. Vocês têm um propósito. Não pensem que, Deus me fez nascer sem propósito. Não.
Vocês têm um propósito. O propósito de vocês só precisam encontrar. Tá lá dentro. Deus botou no seu coração. E você sabe que é, do ponto de vista bíblico, o que é mais legal, de acordo com o que você falou, é que Deus dá o propósito, Deus capacita, mas Deus tem algo que é redundante, né? Mas é divino. Por quê? Porque, assim, as oportunidades do mundo também têm um propósito. O mundo também nos possibilita. Só que o mundo, ele não tem algo chamado graça, misericórdia e nem perdão. Enquanto você não fizer a cena que o mundo exige, enquanto você faz, na verdade, você está no grupo do mundo. No dia que você faz algo e não agrada, você sumariamente é eliminado, desqualificado, o tribunal do ódio, apedrejado. acabou, entendeu? Já era, e eu vou ali lhe tirar, você nem em rede social vai estar mais, você vai ser excomungado. Mas Deus não. Cancelado. O cancelado. Deus não. Deus dá o propósito, Deus capacita, e se você não cumprir o propósito, ele é misericordioso, ele tem graça, ele tem perdão. Ele tem salvação. E salvação. Então, veja, não tem porquê eu não querer seguir ao propósito de Deus, porque ele faz tudo por mim. São maiores que nós, São né? maiores que o nosso, Isso aí. exatamente. E eu queria convidar o senhor agora a orar pela gente, Uhum. pelos jovens, pelos adolescentes, né, que precisam encontrar o seu propósito. Vamos orar então. Oremos. Nosso bondoso Deus, nos achegamos a Ti, Senhor, pelos méritos de Cristo Jesus, crendo, Senhor, que há um propósito para cada um de nós, para cada jovem, para a turma do Manatim, para quem está assistindo, para quem nunca ouviu falar de igreja adventista, nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de nenhum desses nomes e às vezes nem de Ti ouviu falar. Mas eu quero orar para confirmar no coração dessa pessoa que há um propósito para ela. Independentemente dos pensamentos que ocupem a sua cabeça, as ideias das mais absurdas possíveis, eu quero orar porque Deus tem um propósito especial na vida dessas pessoas. Deus é um Deus de poder, é um Deus de revelação, é um Deus que pode transformar a cada pensamento e cada propósito. E rogar nesta hora que, pelos méritos de Jesus, que tais pessoas tenham esse encontro com Deus. E quem já o conhece tenha um encontro de renovação. E que os propósitos sejam fortalecidos para dar continuidade no serviço e na pregação do Teu Evangelho. Capacita os jovens, capacita a turma do Manatim, para que continue pregando a Tua palavra com afinco e propósito, até que o Senhor volte para nos resgatar, em nome de Jesus. Amém. É isso. Muito obrigado, Léo. Eu Foi que um bate-papo agradeço. muito edificante, muito transformador. E eu encontro vocês, pessoal, no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Comente, siga a gente nas nossas redes sociais, o LBTim. Também siga o Dr. Leonardo na rede social dele, você sabe. Qual é? Eu não tenho rede social. Não, mas a gente vai deixar aqui na Deixa descrição aí qualquer só o coisa, Manatim viu? mesmo, eu não Isso. tenho rede social. Então foi isso, pessoal. Nosso E episódio, compartilha né? também, hein? Isso, compartilha. Manda compartilhar. pro grupo da igreja, pros adolescentes, pro seu amigo que tá Uhum. precisando saber o seu chamado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau, mais. galera.